Quanto tempo é? 1 hora? 1 hora, isso. Boa noite, pessoal. Voltamos. Olha, e voltamos em cima da hora. Ó, 8 horas hoje, cravado. E a gente pretende aqui ficar, como sempre, né? Ou quase sempre, por volta de 1 hora. A gente estava comentando aqui com o nosso grande convidado de hoje, José Luiz. Aliás, vamos apresentar o grande José Luiz, porque afinal está aqui mais uma pessoa importante para nos ajudar a entender a nossa história. Hoje vamos falar sobre verdade, memória e justiça com o José Luiz, que é coordenador do Comitê Popular de Santos por Memória, Verdade e Justiça. Pessoal, é o seguinte, e também com o Afonso, sempre conosco também, um grande parceiro nosso aqui, fortalecendo a nossa luta. José Luiz, muito obrigado pela presença. Já de cara quero deixar isso claro, nós do canal, o pessoal da retaguarda também, o Laio, a Marli, tantas outras pessoas. Avisar o pessoal do chat, como sempre, enviar pergunta, comentário, enfim, a gente inclui aqui. Vai ser um papo muito interessante sobre essa questão da história do nosso país, não é isso? E lembrar também, a gente acaba deixando para o final, mas no começo também, né? Curtir o canal, se inscrever, compartilhar, enfim, ajudar esse canal a crescer, que está começando aos pouquinhos, falar sobre direitos humanos no nosso cotidiano, a importância desse tema, especialmente nos momentos ou nos tempos que vivemos, de pandemia, coisas, e são muitos coisas, infelizmente. José Luiz, diga para nós o seguinte: você faz parte, você coordena uma luta que eu também faço parte, que é da Verdade, Memória e Justiça. Você na Baixada Santista, eu com os companheiros aqui do Comitê Paulista, e eu percebo muita dificuldade no nosso país sobre esse tema, de atuar, de avançar, enfim. E a Baixada Santista, mais especificamente Santos, tem muita história, não é? Tem muitos registros, tem até o navio presídio, acho que seria legal a gente comentar aqui também. Enfim, José Luiz, como é que você vê nós nessa situação toda de pandemia, coronavírus e tantas coisas por aí em Brasília e ainda não passamos a história limpo? Como é que você entende essa realidade nossa, esse contexto? Isso está ligado diretamente a um povo que não tem história? Boa pergunta. Primeiro eu quero agradecer o convite, né, em meu nome, mas também em nome dos companheiros e companheiras do Comitê Popular de Santos. Nós existimos há 7 anos, nos constituímos enquanto Comitê Popular, né, de Santos, por Memória, Verdade e Justiça, a partir da criação da Comissão da Verdade da Câmara de Santos. Nós chegamos no momento, a sociedade civil organizada, que precisava ter uma independência do Estado para continuar a investigação necessária para a verificação dos fatos acontecidos naquele período em 64. Santos é uma cidade que foi, no período que antecedeu, né, de 46 a 64, por causa do seu porto, os estivadores, os portuários, junto com os ferroviários, principalmente os ferroviários, construíram uma consciência coletiva de classe. E isso assustou muito o patronato brasileiro. Em Santos, você tem um organismo que foi a coisa que mais se aproximou na história do Brasil aos soviets, né, como foi pensado por Lenin e os bolcheviques na Revolução Russa,
que é o Fórum Sindical de Debates, onde os trabalhadores do movimento sindical se reuniam para debater, decidir assuntos referentes à cidade. Então, digamos assim, esse foi o apogeu, né, o momento, assim, o clímax. Em Santos, através do Porto de Santos, nesse período que vai de 46 a 64, nós tivemos a célula do Partido Comunista. O Partido Comunista em Santos, ele tem uma presença muito forte no Porto, né? É a célula dos estivadores que tem, a partir de 46, o próprio Davi Capistrano, que vai trabalhar lá em Santos, o pai, né, o Davi Pai. Você tem o Oswaldo Pacheco, que constrói essa célula, né? E você tem, junto já nesse processo, os ferroviários, e aí entra o trabalho do Rafael Martinelli, que é construir o Pacto de Unidade e Ação. Então, Santos é uma cidade que ela se torna referência de organização de classe. Os trabalhadores, né, de Santos se transformam numa referência, tanto política quanto organização. A questão da solidariedade. O conceito de solidariedade em Santos é uma vivência, é uma prática social. Então, o Porto de Santos faz greves em solidariedade aos portos da Espanha, aos trabalhadores da Espanha, aos estivadores da Holanda. Os trabalhadores em Santos fazem greve, por exemplo, para apoiar a greve das enfermeiras, a greve dos motoneiros de bonde. Então, esse período de 46 a 64, principalmente quando o presidente João Goulart é eleito, né, em 61, junto com o Jânio, mas quando ele toma posse, essa aproximação de Santos com o governo de João Goulart é muito orgânica. Tanto é que o João Goulart ele vem receber, iria receber, no dia 3 de abril de 64, o título de cidadão santista em carro de bombeiros aberto pelo prefeito de Santos. Quem era a época? O Zé Gomes, chamava o prefeito Zé Gomes. Aí o que acontece? Nesses dias que antecedem o golpe e o próprio golpe? Santos, o comando militar em Santos, ele não é golpista. Ele não vai fechar com os mineiros e com o Castelo Branco, digamos. Eles são generais que eles chamam de general do povo. Eles são membros do Partido Comunista. Então, por exemplo, eles não usavam medalhas, né? Eles chamam a Escola Superior de Guerra chama eles de chineses, porque não usam medalhas. Então, eles eram do esquema do João Goulart. O que acontece? Quando você tem o golpe no dia 1º de abril de 64, em Santos, vem para Santos o almirante Júlio Berrembar. Então, Santos é o Júlio Berrembar e o coronel Erasmo Dias, na época major. Então, você tem uma ocupação militar em Santos. Então, Santos é ocupada militarmente, o prefeito de Santos é preso e todos os seus secretários também. Além disso, todos os sindicatos, sofrem uma intervenção. E a grande maioria é presa nesse navio Presídio Raul Soares. Quando foi aberto os documentos da CIA, para fazer aquele filme O Dia que Durou 21 Anos, é revelado que a 4ª Frota, né, que é a Operação Brother Sun, o destino dela era Santos. Essa é o tamanho que Santos tinha
para os militares golpistas. Então, Santos é conhecida até hoje como a Moscou brasileira, é a Barcelona. Essa é a referência em 1º de abril de 64. Aí os militares vêm e procuram quebrar essa organização. Na realidade, o que o Júlio Berrembá faz? Ele ocupa, né, a cidade, tem uma intervenção diretamente, e isso, em Santos, a ocupação militar ela só tem comparação com a ocupação nazista na Alemanha, porque aí chega o navio presídio, né, o navio presídio, fica num lugar no porto que toda a cidade pode ver. E em Santos, naquela época, tinha 30 mil trabalhadores no porto. Então, quase toda a família tinha alguém que trabalhava no porto. As principais lideranças do porto eram cidadãos reconhecidos. Então, o que acontecia? O Júlio Berrembá e os militares soltavam um boato na cidade que aquelas pessoas iam ser jogadas ao mar, que o navio ia ser afundado. Então, é terrorismo psicológico. A cidade, ela é uma cidade que fica com medo. É uma cidade que ela foi acuada, digamos. E também ele vai fazer a primeira mudança no sistema dos estivadores de contrato, sabe? Ele pega a experiência do movimento sindical dos estivadores de trabalho. Ele é uma experiência que ainda é pouco estudada no Brasil, porque ele não é uma empresa, como fosse uma cooperativa, mas isso também já acabou, de contratação através de carteiras negras. Então, a carteira passava de pai para filho, e só quem podia dar a carteira era o sindicato. Aí Júlio Berrembá, ele tira esse poder do sindicato, e o Estado começa a dar também as carteiras. Aí o que ele faz? Ele pega e vai na cadeia mesmo, no presídio, e contrata os primeiros presidiários. Então, você tem uma mudança de cultura no movimento sindical. Aquela organização classista, ela começa a perder força aí. Mas isso a gente só veio aprender mesmo quando foi fazer a pesquisa, quando começou a escutar os companheiros, a sistematizar o pensamento e dar voz às pessoas que foram presas e perseguidas. E uma tarefa que foi, digamos assim, de iniciativa do comitê, quando foi criada a Comissão Nacional da Verdade, nós fizemos junto com a Comissão Nacional, um recolhimento de testemunhos. Então, nós falamos testemunhos da verdade e da memória. E essas pessoas, pela primeira vez, foram ouvidas. Então, o trabalho do comitê é de dar voz às pessoas que foram presas e perseguidas. Então, nós tivemos a oportunidade de escutar a filha do prefeito, Zé Gomes, a Beth, que nunca tinha falado, a história dela, da família dela, como é que foi essa comoção de ver o pai preso, inocente, que ele é acusado de corrupção. Nós demos a oportunidade de aprender que teve resistência. O que a gente aprende nos livros? Que não teve resistência. Os militares vieram em 64 e levou tudo de rodo, né, como gíria popular, levou. Mas em Santos teve resistência. A refinaria Presidente Bernardes resistiu, teve ocupação lá e teve negociação com Erasmo Dias. Eles não quiseram não entregaram a refinaria. Precisou ter uma negociação.
Foi lá e lá em Cubatão, na siderurgia, tem a refinaria e a outra é a Cosipa, antiga Cosipa. Cosipa. Antiga, né? Isso. Não existe mais também agora. Está em processo Uhum. de fechamento. Então, os trabalhadores se organizaram. Tinha uma organização. Mas isso, nós só fomos ter um conhecimento, uma construção coletiva do conhecimento, a partir que nós tivemos essa iniciativa de ter o comitê, se dispor a ouvir as pessoas, dar voz às famílias, ao movimento sindical, que também ainda não tinha sistematizado a sua participação nesse período. Nós tivemos, participa do comitê Associação dos Anistiados dos Metalúrgicos, que é uma categoria importante na história da cidade, metalúrgicos, estivador e petroleiros, são três, e bancários, né? São as categorias que têm participação fundamental nessa história. E eles também participam do nosso comitê. E referente à questão que você me perguntou, da conexão do momento atual com essa época, é que hoje nós temos uma realidade social que é diretamente ligada àquela época. Não tem como, na medida que a gente vem estudando o processo da realidade, você vê que a realidade social de hoje, ela foi construída. Então, você pega o período pré-64, que é a difamação do João Goulart, não é? Você tem um ataque à difamação, inclusive pessoal dele, você tem uma criminalização do movimento social, e você tem uma participação ativa dos Estados Unidos, não é? Aí você pega hoje, em 2019, 18, você vê que tem uma construção, que é a difamação da esquerda brasileira, a difamação dos principais líderes, a criminalização do movimento social e a construção de uma cultura de ódio, que é uma construção, não foi uma coisa assim, caiu do céu, é uma construção. E a participação americana, né? Dos Estados Unidos, norte-americana, estadunidense, nesse processo, principalmente depois que o Snowden divulga, né, os dados, aparece até no filme, até um filme que a gente pode ver, para entender melhor como é que é isso, o filme do Snowden. O Snowden deixa bem direitinho como é que é a participação americana no processo interno brasileiro. Então, você vê que tem um paralelo. E, por consequência, nós temos um capitão, né? Capitão que dirige o país. Só para deixar claro, você está falando do processo da Dilma? Esses últimos, a queda da Dilma para cá, né? Da espionagem, né? Isso. Você tem uma construção. Vale lembrar também, Zé, documentos. Isso tudo que nós falamos aqui, pessoal, não é porque achamos, porque ouvimos dizer. Isso. Documentos, como você bem disse aqui, o dia que durou 21 anos é um deles, é um dos documentos. Nesse documentário, eles trazem vários documentos, entre eles o presidente Kennedy. Participação direta, a voz do presidente Kennedy, que é vendido por aí como um herói, quase como uma pessoa importante para o mundo, não é isso? Então Sim. É preciso nós termos clareza disso, só para fazer um parênteses. Importante lembrar, né? Sim. E essa questão da participação estadunidense no processo
que culminou na eleição do capitão, tem o Snowden e tem o Julian Assange. Nós temos que lembrar dele também, que que foi a espionagem do Obama, na Dilma e na questão da Petrobras. Eu nem vou entrar na questão do Moro, da participação do Moro, mas nessa questão do acesso da espionagem à Petrobras e a questão da espionagem à Dilma. Foi uma coisa assim, um fato marcante nessa queda dela, nessa derrubada dela, do governo legal dela. Então tem esses dois. Aí você tem a mídia, né, os meios de comunicação tradicional, que é a Globo, o Estado de São Paulo, a Folha, são os mesmos atores sociais. E hoje a gente vê que o brasileiro, né, essa construção que deu nesse momento que nós estamos vivendo, ele foi muito bem trabalhado. Foi muito bem trabalhado. Porque trabalhou com a emoção, né? Trabalhou com a emoção. Você vê através das novelas. Como é que nós podemos ver? Através das novelas, não é? Através do cinema, da televisão, dos apresentadores. E essa construção nazista, né, de uma mentira repetida várias vezes se transformar na verdade, o que fizeram foi muito forte, só podia dar nisso, não é? Só podia dar no Bolsonaro. Então, aí onde é que entra, para mim, a questão dos direitos humanos? Entra como um marco civilizatório. Nós precisamos construir no Brasil um marco civilizatório de direito, que tenha como balizamento a dignidade humana. Sabe? Eu não sei como é que a gente constrói isso. No comitê, a gente vem discutindo, vem debatendo muito a questão da justiça, né? Teve o direito à memória, à verdade, mas a justiça não teve. Nós não tivemos justiça no país. Na justiça de transição, faltou a justiça. Então, como é que é esse processo brasileiro de direitos humanos? A justiça. Então, a justiça é não é? A justiça como balizamento. O outro é a dignidade humana. Então, como é que nós podemos construir um projeto de sociedade que não dê brecha para um Bolsonaro, entendeu? Em todos os debates, seminários que eu participo, sempre vem a mesma pergunta. Onde é que nós erramos? Como é que foi o erro? Qual é o processo? Como é que né, dar nesse Bolsonaro? Como é que foi? Eu penso assim, eu não tenho uma resposta, mas eu penso que naquele período lá que foi a campanha da anistia de 79, a lei de anistia, naquele momento, ela não levou em conta a geração que vinha, que somos nós. Eu tenho 50 anos, né? Em 1988 eu tinha 18 anos, então eu sou da primeira geração adulta dentro de uma democracia. Cresci nela. E ela não levou em conta, não teve esse compromisso com a geração que vinha. Teve o compromisso de trazer os políticos, de trazer os companheiros que estavam exilados e de soltar os presos. Mas esse compromisso de deixar os militares se auto-anistiarem e tudo mais, né, de exercer esse poder de auto-anistia, custou essa eleição do Bolsonaro.
Porque esse elemento de não ter justiça é muito marcante na formação da formação do povo brasileiro. Porque você vê na atuação da polícia militar, na atuação dos guardas, na atuação dos dirigentes públicos, sabe? Não vai acontecer nada. É um descrédito, né? Essa falta de justiça gerou um descrédito. É isso, né? Assim eu penso, né? Sim. Afonso, alguma pergunta? Nossa, vão surgindo, né, várias questões. Vamos ver se a gente faz uma lista aí, por favor. Bom, eu estou rindo, mas na verdade é muito sério, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, por favor, sobre o navio, se você pudesse descrever um pouquinho mais, esse que é um caso dantesco, né? Bom, essa é uma coisa. A outra, se você acha que essa Comissão Nacional da Verdade, por exemplo, tinha o Etchegóin, lá o general Etchegóin, né? Se foi uma coisa também que gerou um disparador para esse outro golpe que nós tivemos, né? E queria que você comentasse um pouco sobre a vida cotidiana, vamos dizer assim, de quem eram essas pessoas. Eles realmente eram terroristas, como se criou esse imaginário, porque só para lembrar, esse livro do Flávio Tavares, que eu sempre falo, e ele conta assim, né, que esperavam dinheiro de Montevidéu para comprar armas, esse dinheiro nunca chegou, acabou que ficou um cara perdido lá no meio do milharal, com a terra aplanada lá para esperar um avião que nunca veio, né? Então era também uma coisa assim que ninguém estava enfrentando o Império Americano. Tá? Então, se você pudesse falar do navio, depois a Comissão da Verdade e acabar pela... Quem eram essas pessoas, por favor? Desculpa, o Flávio Tavares participou diretamente desse período também. Exatamente. Sim, o Flávio sim. O Flávio Tavares, ele tem um depoimento dele lá já no Tribunal Russell, Bertrand Russell II, ele dizendo que ele recebeu um soco do Júlio Berrembar, quando o Júlio Berrembar já estava no Rio de Janeiro. Ele tem um depoimento bem importante, o Flávio Tavares. Sim. Esse navio, ele é um cargueiro, navio de passageiros. Ele já não tinha nenhum funcionamento. Ele foi trazido do Rio de Janeiro com um único objetivo de prender, de encarcerar os trabalhadores e os militares que apoiaram o João Goulart. Então, lá no navio estava o Darcy, estava lá, o sargento Darcy Rodrigues, que mais tarde foi o lugar-tenente do Lamarca, ele estava lá, que era do Movimento Nacional de Sargentos. Estava lá o Luiz Ideobrando, cientista, o maior parasitologista brasileiro, estava lá também. Então você vê, e lá também estava o prefeito da cidade, que o Erasmo Dias, ele tem um depoimento dele, que ele fala assim, imagine que a minha cidade ia dar o título de cidadão para o João Goulart. Então, o Zé Gomes, ele é preso por causa dessa ousadia de dar um título de cidadão. Ele é da base do João Goulart, mas o motivo que foi dado foi esse. E todo o secretariado dele. E também os líderes sindicais daquela época. Você tem o Valdemar Guerra, que era presidente da administração portuária. Então, são dirigentes sindicais e líderes sindicais das suas diretorias. Então, tem bancários, tem petroleiros, tem estivador, tem metalúrgico, tem ferroviário também. Então, praticamente toda cidade se via no navio. Então, e esse navio, quando teve a discussão da Folha de São Paulo, o Hélio Gaspari trouxe aquele debate sobre a dita branda, desse período de 64 até a 69, 67, quando começou a resistência armada, vamos dizer assim, a importância do navio reside no fato
que nesse navio já existia elementos de tortura, que são as três celas, que recebiam nomes de boate. El Marroco, Bahia Blanca, El Marroco e Bahia Blanca e Zíngaro, se não me engano. Uma delas era de caldeira quente, a outra, a pessoa ficava com fezes até como é que chama? Até o queixo. E dentro do navio também tem casos, que o comitê gravou, né, depoimentos de simulação de tiro. Então a pessoa era presa, chegava lá, o comandante do navio, agora eu vou te matar. Aí o tiro é de estopim, né? Então a pessoa, simulação de tiro. Então, e isso, a Comissão Nacional da Verdade, ela escutou esses depoimentos. Então, a importância do navio, ela reside nesse aspecto, né, da história, que também você não encontra ela, você não compra um livro didático e acha lá a história do navio. O navio, essa história desse navio, ela começa a ser contada pelo jornalista Nelson Gatto. Nelson Gatto era um jornalista de Santos, que foi preso, ele trabalhava na aduana e era também pró João Goulart. E ele é preso e denunciado por vingança. Por quê? Porque ele denuncia o governador de São Paulo, naquela época. E o que acontece? Então, ele é preso e ele começa a escrever o que ele vive nos panos, em papel de pão. Então, ele escreve um livro em papel de pão. Aí o Júlio Berrembá fica sabendo, vai lá e queima tudo. Mas mesmo assim ele pega, sai e escreve o livro. É o único livro que tem de alguém que foi preso lá. Chama Raul Soares, Navio Presídio. Esse livro foi censurado, né, pela ditadura, deve ter hoje 50 exemplares. Um dos objetivos do comitê é reeditar esse livro, porque conta a história de Santos através das pessoas que estavam lá. A história da cidade, ela foi história do movimento sindical, que é a história da cidade, do Porto de Santos, né, do maior porto da América Latina, né, do hemisfério sul, é Santos, até hoje. Então, a história da cidade foi encarcerada. E as pessoas que estavam lá eram figuras públicas da cidade. Então, tem essa importância desse lugar, e nós fizemos nesse lugar lá, onde as pessoas iam visitar da saída do porto para o navio, um lugar de memória. Nós chamamos Sítio de Consciência, que nós fazemos todo ano, dia 23 de abril, o dia que o navio Raul Soares chegou na cidade. Nós reunimos os companheiros que lá foram presos, os familiares e amigos, e fazemos uma homenagem. No dia 23 de abril, com direito à memória e à verdade. E no dia 24 de abril, ou 24 de outubro, que é o dia que o navio sai, nós também fazemos uma outra atividade, mas vinculada com a justiça. Então, tem esse trabalho de memória e verdade, e tem a questão da justiça. Que Santos ela foi uma cidade que perdeu muito com a chegada dos militares. Porque os militares achavam que, por exemplo, vou dar um exemplo para todos nós, se tivesse uma universidade pública, ia ter uma união operária estudantil. Não, Santos não pode ter universidade pública. Então, a gente só veio ter uma universidade pública em 2002, 2005, já no governo Lula. Então, nós ficamos quantos anos só com universidade particular? Teve o empobrecimento da cidade, o empobrecimento do centro de Santos.
Então, a nossa contribuição para a justiça de transição, que nós queremos uma reparação coletiva para a cidade de Santos. Ainda não tem uma legislação específica para isso no Brasil, mas nós estamos construindo uma legislação. Não é fácil. Na época, nós recebemos o apoio da Rosa Cardoso. A Rosa Cardoso participou de atividades com a gente. Foi lá, participou de um seminário, um seminário sobre o direito à memória, verdade e justiça, de justiça de transição. A Sueli Belato foi a Santos participar junto com a gente, na mesma atividade, no mesmo seminário. A Comissão Nacional da Verdade foi. Então, a importância que teve a Comissão Nacional da Verdade foi um processo de construção da verdade do nosso país. É muito importante, foi, assim, extremamente importante. Mesmo que ainda não tenha chegado na justiça, a construção da memória e da verdade, ela foi muito importante, porque ela começa a dar uma identidade, né? A nossa identidade, enquanto povo. Isso é muito importante, eu penso. Eu acho que, apesar da então presidenta Dilma, quando da data do dia de recebimento, ou, na verdade, da entrega, né, dos documentos da Comissão Nacional da Verdade, dizer que aquilo era apenas um documento histórico, né? Eu concordo, eu acho que isso é melhor do que nada, não é? Eu acho que é um primeiro passo importante. E também vejo claramente que falta divulgação desse documento, né? Então, eu vejo, por exemplo, que, por exemplo, fisicamente, esse documento físico ficou com um núcleo que participou, que, enfim, de alguma forma colaborou e tal, mas a gente não vê isso espalhado, esparramado do Brasil afora, em escolas e universidades, né? Parece até que é uma coisa meio seleta, não sei. Desculpa, você ia falar. Sim, não, mas então, concordo com você. É que respondendo à pergunta do Afonso, que ele citou o general Etchegóin e tudo mais, uma das coisas que realmente incomodou os militares foi a Comissão Nacional da Verdade e o relatório. Porque no Brasil, uma das questões que traz o relatório, ele nomeia os torturadores, nomeia os generais, dá o comando, né, de caça aos comunistas, e localiza onde está o centro do poder, que é no alto oficialato. Então, o Exército Brasileiro, as Forças Armadas Brasileiras, elas se reivindicam ainda. Não era para fazer isso, né, mas elas ainda têm um elemento, corporação, né, de classe, de instituição, que já era para não ter mais isso, né, como é que chama, essa continuidade histórica. Mas eles se incomodaram muito, muito mesmo, nesse aspecto da questão. Por exemplo, a questão do Rubens Paiva. Rubens Paiva é de Santos. Então, você vê, a gente não sabe onde está o corpo dele. Não sabe. Sabe que ele foi morto pelo Exército Brasileiro. Foi uma conquista da Comissão Nacional da Verdade. Essa questão ficou de fora o Araguaia. Ainda não sabemos da questão do Araguaia. Mas essa Comissão Nacional da Verdade foi muito pedagógica, que foi uma oportunidade que o povo conquistou, porque ela tem uma história também de luta, do Movimento Nacional de Direitos Humanos, né, nos planos nacionais, é uma luta dos familiares, né, dos presos e desaparecidos, não foi dado de graça, assim, toma, né, isso foi uma luta.
Então, o processo pedagógico da Comissão Nacional da Verdade foi muito rico. Tanto é que foi nesse contexto que o comitê surgiu. Não é? Nós começamos a aparecer nesse contexto. Então, e aí teve esse movimento que culminou com a eleição do Bolsonaro, que bloqueou, né? O Bolsonaro falou que quem gosta de osso é cachorro. É muito forte, muito forte. E a Regina Duarte completou que ela não é obituário, que ela não vai carregar corpos nas costas, que deixa o passado para lá, para frente Brasil. Lembra dessa música? Lembro. Né? Enfim, figuras nefastas, digamos assim, né? Afonso, você tem alguma... Isso que eu ia falar para o Afonso. Você quer continuar comentando? Eu ia perguntar, respondi as tuas questões? Sim, muito bem, te agradeço muito, ótimo. Bom, eu ia fazer uma pergunta só porque eu estou aqui no Uruguai, né, e a gente vê, acho que foi 20 de maio, é o dia que eles comemoram não, homenageiam, né, as vítimas, então saem assim milhares de pessoas, tomam as ruas, é muito bonito de ver, e todas as janelas está escrito assim, onde estão, né, perguntando sobre os desaparecidos. Então, existe muito forte essa questão da memória, né? E então, mas aí, falando um pouco dessa questão internacional, eu sei que talvez não seja bem exatamente o que vocês pesquisaram, assim, mas se você pudesse comentar um pouquinho, porque também Santos tem esse caráter um pouco internacional, vamos dizer assim, né? Tanto das doenças como, né, de tudo. Houve uma operação na América Latina, né? Houve uma operação que não foi só no Brasil, né? Você tem alguma informação assim para nos trazer dessa OBAN, que era a Operação Bandeirantes, desses vínculos? Surgiu alguma coisa na pesquisa de vocês? Tem uma pessoa em Santos, um companheiro, ele é despachante, chamado Bruno Sila. E durante muito tempo, as pessoas achavam que ele era vinculado à Operação Bandeirantes, à polícia. Na realidade, ele ajudava as pessoas a fugirem, que aí entra a fugirem para o Uruguai, para a Argentina, que era a escapar do que eles chamavam de Operação Condor, né? Em Santos, nós temos em Santos, agora não mais, né? Agora não mais, mas principalmente incentivado pelos militares e pela ditadura, nós tivemos o maior prostíbulo a céu aberto do mundo, que é as famosas Bocas de Santos. Então você tinha praticamente o centro inteirinho. Assim, uma coisa, quando eu era adolescente, em 1984, um pouquinho antes de começar a AIDS, a cidade chamava aquilo de Disneylândia. E essa zona, né, digamos assim, portuária, ela foi incentivada e estimulada pelos militares. E o principal capitão era o Sérgio Paranhos Fleury, que é o principal elemento, né, da repressão no Brasil e aqui no estado de São Paulo. Ele e o Esquadrão da Morte. Então, o Esquadrão da Morte em Santos, com o Fleury, tem uma presença muito forte mesmo, de capetinagem, de exploração de mulheres, de venda de droga, em tudo que você imagina de pior, eles tinham um vínculo forte, vínculo assim mesmo, de ir lá vender, comprar, prostituir, uma coisa bem, bem degradante da condição humana. Então as pessoas pensam numa ditadura, um regime de força. A ditadura em Santos, vamos dizer assim, ela trouxe a degradação humana. Degradação humana. Você passava naquela... eu era criança e não precisava nem... Não tinha que fazer esforço. Pegava o ônibus
o ônibus passava no meio. Então, eu chegava a ver 15, 20 mulheres, e lá dentro, assim, sabe, é uma condição degradante mesmo, degradante. A prostituição em Santos, naquela época, com esse fomento digamos, dos militares, foi muito forte, muito forte. Então, trouxe uma outra cultura, que é essa cultura em Santos de alienação mesmo, sem entrar no mérito, entendeu? Sem entrar no mérito do julgamento, no julgamento moral. Mas os trabalhadores tinham uma outra cultura. E aquela cultura que eles incentivaram trouxe outra cultura. É porque aí começou a vir os filipinos, os marinheiros, os coreanos. Então, aquela identidade do trabalhador de Santos, que se formou no período pré-64, começa a deixar de existir. Tanto é que hoje o Sindicato dos Estivadores, até a sede eles perderam. Não é mais do sindicato. E Santos, o Comitê Popular de Memória, Verdade e Justiça, nós estamos já há um tempo querendo fazer um intercâmbio com as cidades que são portuárias do Cone Sul. Então, Montevidéu, Buenos Aires, Santiago, Vinha del Mar, desculpa. Valparaíso. Cidades portuárias que teve um movimento de trabalhadores forte e que foram perseguidos. Nós queremos, a partir do nosso trabalho, que Santos tenha essa reinserção nesse contexto que você falou. Porque Santos, quando se falava em Santos, você pensava logo de primeira mão no Oswaldo Pacheco, no Rafael Martinelli. São pessoas fortes na cidade. O Prestes, em 46, ele entra no Campo dos Santos lotado, 45 mil pessoas, e as pessoas jogavam dinheiro. Jogavam dinheiro para a tesouraria. Então, o Partido Comunista em Santos era uma coisa viva. Sim, viva. Então, Incrível. Incrível bem como incrível mudou mesmo. isso, não? A Eu cidade não de vi isso nem. Santos hoje É só ir lá, né, gente? é impressionante como isso mudou. A ditadura, ela realmente aniquilou, né? Foi uma coisa bem nociva. Porque não foi assim. Teve a ocupação, que foi o basta, né? Chega, mas foi mudando na cultura, introduzindo os elementos adversos da nossa cultura. Então, isso foi o que ficou, né? E o Bolsonaro foi eleito com 75%. Forte, né? Exatamente. Você sabe que eu falo isso também porque a família da minha mãe, ela é de Santos. E, obviamente, a família pegou esse período. Meu avô foi aí perseguido, meu tio, enfim. Porque, obviamente, não eram favoráveis a essa desgraça toda. E eles comentam, de certa forma, essa mudança radical cultural da cidade de Santos, né? A população, a característica, a politização ou despolitização surge assim de forma avassaladora. E realmente, aí a gente começa a ver, por exemplo, você citou agora o mapa do resultado de uma eleição, né? 70% votando no coiso, não é isso? 75%. 75%. Se a gente for olhar todas elas, eu acho que talvez a exceção da Thelma, que foi eleita prefeita, não é? Nesse período todo aí, depois da ditadura. Até veio o Davi. Isso. O filho, né? O Davi Filho. Já. O Davi Filho.
todos os outros a prefeitura também foi uma coisa, enfim, foram escolhas, digamos, estranhas, né? Para uma cidade com esse histórico, não é? É muito curioso isso. Santos merece realmente ser conhecida essa história, porque e você também no início falou que nós temos no senso comum uma ideia de que não houve resistência. E Santos houve resistência, né? Houve resistência. Estava Você se programado o lembrou? 1º de maio. Estava se programando o 1º de maio. E o Uhum. navio chega exatamente para que é o 1º de maio de resistência ao golpe. Então, o navio chega no dia 23 para quebrar essa resistência. O golpe final, vamos dizer, né? Sim, sim. Ó, deixa eu ver aqui, tem umas mensagens de boa noite, a gente já colocou aqui. Que mais? O Adilson também. Tem uma sugestão, ó, no final a gente sempre tem sugestão. Já tem uma aqui, da Sueli. Django, filme do Silvio Tendo. Maravilhoso esse filme, maravilhoso, maravilhoso. Tem alguns do Django, esse é um deles. Mas tem um que não é o do Tendler, é um mais novo. Dossiê Django. Dossiê Django, Esse é fantástico. legal. Legal. E Muito no bom, muito dossiê bom. também eles trazem documentos, eles trazem Sim. gravações, eles trazem várias comprovações de como o golpe construído no Brasil, incluindo seu presidente Kennedy, né, como eu citei, gravações dele nessa articulação. Né? Porque o golpe O de João, 64 também. Oi, desculpa. não, o João Vicente teve em Santos. Nós devolvemos esse título de cidadão que a Câmara deu o título. Aí, quando teve o golpe, o Erasmo Dias tomou o título. Foi lá, pressionou a Câmara cassou. Aí nós fomos lá, fizemos uma campanha junto aos vereadores da cidade. Aí teve o vereador Benedito Furtado, que se propôs a fazer um novo projeto de lei devolvendo o título. Então, nós devolvemos o título. Fizemos a entrega dele 50 anos depois. 55. Maravilha. Então, foi feito justiça nesse caso. Foi feito Sim. justiça. O comitê, ele trabalha muito com a questão de audiência pública, sabe? Então, nós fizemos uma audiência pública para debater esse tema do título de cidadão santista, de como que a gente fazia para devolver. Aí conseguimos. Foi também a Vera Paiva, filha do Rubens Paiva. Foi a primeira vez que ela conseguiu, teve a oportunidade de falar na Câmara de Santos. Então, o comitê, os companheiros e companheiras do comitê, têm esse cuidado de trabalhar em sistema de audiência pública, junto com a Câmara, junto com o movimento sindical e junto com as associações que existem em Santos. Porque esse trabalho, ele precisa ter uma legitimidade social, sabe? Construída. Eu não posso chegar lá e me auto-intitular, isso eu, entendeu o que eu quero dizer? Então, é um trabalho construído e reconhecido na cidade e entre os pares. E é um trabalho coletivo. Sim. Na cidade, é um trabalho coletivo. Tem uma pergunta do Marcelo, quanta história interessante. Pois é, Marcelo Andrade. Estamos na reedição da Operação Condor. Olha a provocação do grande Marcelão aí. Valeu, Marcelo. E aí, Zé Luiz, o que você acha da Operação Condor? Reedição? Teve uma reedição. Não sei da Operação Condor em si, né? Mas que você vê que os golpes que começaram na Guatemala, né? Guatemala, Peru. Eu fui Paraguai. Guatemala, Paraguai. Eu fui na Associação José Martí, em Santos, Associação Cultural,
uma reunião, um seminário, uma palestra com um cônsul venezuelano. E o cônsul venezuelano ainda era governo da Dilma. Ele falou exatamente o que ia acontecer. Falou assim, ó, o governo norte-americano está fazendo pressão, vai cair, como caiu na Guatemala, vai cair o Paraguai, vai cair o Brasil, vai cair a Bolívia, e foi falando. E realmente aconteceu. E no Paraguai, Zé Luiz, foi uma coisa assustadora, foi coisa de 24 horas. O processo lá, eles nem encenaram como aqui na Dilma. No Paraguai foi um negócio impressionante, só fazer um parênteses. E teve Honduras também, né? Honduras, Guatemala não, desculpa, Honduras. Bem lembrado, Honduras. Afonso. Obrigado, Honduras. Então você vê que os norte-americanos, eles não dormem no ponto, né? Não dormem. A inteligência, a CIA e o centro de poder lá neles, eles agem, né? Eles atuam e deixam isso bem explícito. É o maior estado terrorista do planeta. Aliás, eu já falei isso aqui. E você vê que essa coisa da repressão é que no Chile, um pouquinho antes da pandemia, teve as manifestações no Chile e o Pinheira repreendeu no Equador, né, também. Você teve lugares que o povo começou a sair na rua e teve repressão. E a primeira coisa que o Bolsonaro fala, vamos repreender. É uma coisa que ele quer fazer mesmo. Uhum. Ele tem o instinto da morte, assim, com ele. Ele quer mesmo. Eu não sei como é. Perdão, então, esse passado aí do Bolsonaro, o que ele fazia, né, no Exército? Ó, ele é lá do Vale do Ribeira, né? Ele é do Vale do Ribeira, o pai dele, a família dele plantava banana, e a fazenda dele era do lado da fazenda da família do Rubens Paiva. O Rubens Paiva tinha um sítio, uma fazenda lá, plantava banana, lá no Vale do Ribeira, lá em Registro, naquela região ali de Jacupiranga e tudo mais. E ele, e a raiva dele, essa coisa da família dele, deles não conseguirem vender a banana deles, ele tem uma fixação com essa história, principalmente com a família do Rubens Paiva, muito grande, sabe? Aí ele pega, aí tem naquele período também tem o Lamarca, não é? Vai o Lamarca, o Ariston e o Darcy passam por lá, e ele mexe muito com ele também. Aí ele diz que ele resolve entrar para o exército, naquele período, para ir combater os comunistas. E ele, onde que ele vai se encontrar com essa turma? Lá no Rio de Janeiro, que exatamente o general Heleno é ajudante de ordens do Silvio Frota, que foi o general que tentou dar o golpe no Geisel. E o Geisel foi lá da linha dura, vamos dizer assim, né? O general Heleno é o ajudante de ordens desse Silvio Frota. E eles se reúnem depois do rechaço do golpe do Geisel, né? Isso está na historiografia oficial. Eles começam a se reunir naquele doicode do Rio de Janeiro. Aquele doicode que vai ter os atentados, a bomba nas bancas, no Rio Centro. E quando o Jair, né, que vai para as escolas de samba, e uma parte vai fazer as milícias. Então, é aí que eles se encontram. Entendeu? Essa cultura miliciana vem dessa cultura da tortura mesmo, a maneira que eles agem, como é feito, a cultura miliciana, né, e tudo mais, do submundo, vem daí. Esse encontro, digamos, de cultura mesmo, da cultura da morte.
você não vê o Bolsonaro falando em vida. Pode ver, reparar, assim, vida, não tem, a palavra vida não tem no dicionário, na palavra dele, assim. Ele só fala de morte, fala de vida. Necropolítica. Necropolítica, né? Isso mesmo. Sim. Agora, Zé, me diz alguma coisa. Você trouxe perspectivas importantes da cidade de Santos, históricas, que infelizmente poucas pessoas sabem. E também, eu acho que dentro desse contexto histórico, você acha que não seria possível unirmos esses grupos, inclusive comissão de verdade, da verdade de universidades, de vários lugares, mas grupos que buscam verdade, memória e justiça, pegar o que foi tratado, pesquisado, entregue enquanto documento oficial pela Comissão Nacional da Verdade e continuar um processo de passar a história limpo, ou seja, não deixar o que aconteceu, que foi exatamente o que Dilma falou naquele dia. É um documento, é mais um livro ou alguns livros que estão na biblioteca, estão ali guardados. Você acha que é possível nós articularmos, enquanto pessoas que defendem direitos humanos, e naturalmente também verdade, memória e justiça, seguirmos por esse caminho, não deixar esse resultado da Comissão Nacional da Verdade esquecido, mas irmos além? Você acha que é possível isso? É possível, com paciência é possível, sim. O comitê, todo esforço que tem de unir as pessoas, nós já propusemos plenária dos companheiros dos grupos que atuam em São Paulo. Eu mesmo, de vez em quando, vou nas reuniões do comitê de São Paulo. Sim, já nos encontramos lá. Né? Já, de levar, foi o Del Roio, já foi a Santos, o senador já foi lá, o próprio Maurício Politi, ele é uma pessoa bem próxima, inclusive, também já respondendo uma pergunta do Afonso, o comitê faz parte de uma rede brasileira de lugares de memória, que foi criada com o objetivo de fortalecer essa cultura de lugares de memória, vinculado com o tema de direitos humanos. E aqui em São Paulo, são quatro instituições, né? É o Memorial da Resistência, a Casa do Povo, o Núcleo de Preservação da Memória Política, o Museu do Imigrante e o Comitê. O único que, assim, nós ainda estamos construindo, né? Então, a Rede Brasileira de Lugares de Memória, ela, através do Núcleo de Preservação de Memória Política, ela é ligada à Coalizão Internacional de Sítios de Consciência, que junta as organizações da América do Sul e do mundo que tratam de lugares de memória. Mas, agora a questão do Rodrigo. Eu penso que é possível, sim, Rodrigo. Tem que ter essa paciência, né? Tem que ter essa paciência e um planejamento de se reunir, de pensar, de propor como é que faz para reunir, como é que faz para participar, para planejar, como é que nós podemos fazer, sabe? Isso dá um trabalho, assim, do ponto de vista não só do tempo, mas de abrir mão, às vezes, daquilo que nós pensamos, sabe? De chegar numa convergência de pensamento, de método, né? Geralmente as pessoas debatem o método, né? E também eu acho que falta... Não, pode continuar, por favor. Não, pode falar, Afonso, fala aí.
Não, eu vejo que nós estávamos acompanhando esses dias aqui na TV da cidade, no YouTube aqui de uma TV pública, eles fazem vários desenhinhos assim para criança para falar sobre os artistas, né? Você pega um artista aqui do Uruguai e faz então um desenho. E tem 4 minutos, né? E eu vejo que isso tudo tem muito a ver com linguagem, né? Porque todo o material da Comissão Nacional da Verdade parece, às vezes, bastante pesado, bastante difícil, né? Bom, enfim. Sim, não. O relatório são 4 tomos, volumes assim, grossos, nossa. Eu mesmo não li tudo ainda, não. Então, é só o começo. Porque no relatório, só está o direito à memória e verdade. A justiça não foi feita no país. É um processo ainda de civilizatório, eu penso, né? E isso só vamos chegar lá se tiver um esforço coletivo. Agora, José, Eu acho. você está falando da, óbvio, necessidade de um esforço coletivo, de paciência. Não lhe parece que já passou da hora de mantermos a paciência? No seguinte sentido, nós não precisamos entender, talvez, a necessidade de rompermos com, com determinadas lógicas que acabam cooptando lutas como a de defesa dos direitos humanos, da memória, verdade e justiça. O que eu estou querendo te dizer? Os governos ditos populares no Brasil tiveram sérios problemas. Acertos, erros, mas sérios problemas. E esses problemas advêm exatamente de uma, digamos, paciência muito grande com uma coisa chamada conciliação, que se resume em outra coisa chamada necessidade de governabilidade. E até hoje, veja, estamos num matadouro. Nós chegamos no matadouro, né? Eu me lembro no golpe da Dilma, depois de golpe, a história mostra ladeira abaixo e tal. E a gente comentava, eu comentava com as pessoas, isso vai ficar muito pior. Nós estamos hoje no matadouro no Brasil. Os números oficiais hoje são subnotificados. Nós temos para mais de 3, 4 milhões de infectados hoje no Brasil. 5 milhões, segundo o choro, né? 5 milhões. Pois é. Só para lembrar né? lembrar a frase do Bolsonaro que ele ia matar 30 mil, lembra? Isso, Sim, lembro. sim. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: no campo institucional, me parece que esta perspectiva histórica que você traz para nós de Santos se expandiu de forma infinita nesse processo civilizatório brasileiro. E me parece, me parece que nós precisamos retomar essa cidade de Santos do pré-64, sabe? Ah, então, mas Antes do aí é golpe. paciência, né? Não, mas veja, o que eu quero dizer é o seguinte: chega momento de eleição. Essa nossa esquerda institucional, ela está num campo de se preocupar só com a eleição, por exemplo. Sim, sim. E aí, cara, a gente se vê numa situação. Por exemplo, o que nós estamos vivendo hoje? Falamos aqui da necropolítica, numa perspectiva histórica, fizemos uma analogia, tudo de certa forma se encaixa se a gente, né? Nada é por acaso, é tudo um processo, né? Vem lá do norte, né? Então é muito doido isso. Aí, ao invés de nós termos institucionalmente, pontualmente, uma oposição que passe uma risca no chão e fala: paramos aqui, ou vocês param aqui. Aquela história, daqui vocês não passam, não é isso? Isso mesmo, no Brasil é. Não. É uma coisa. É um silêncio. A ponto de termos, e aí sim, muito bem-vindo, a situação das torcidas antifascistas terem que ir para a rua. Sim, isso mesmo. De forma espontânea. Porque eles olham uns para os outros da periferia.
falo, gente, a gente tem que fazer alguma coisa. Esse pessoal não está fazendo nada. E aí a gente cai numa lógica de que o descrédito dos representantes, o descrédito dessa coisa importantíssima na vida chamada política. Então, me parece que agora, mais do que nunca, não há mais para nós seguirmos numa acomodação, numa paciência de, na hora da eleição, por exemplo, votarmos no menos pior. Não. Votarmos numa esquerda que se vê ali num campo liberal, que concilia com Deus e o diabo, e que isso não vai chegar a lugar nenhum. Nós precisamos, sim, eu acho que ter paciência, estratégia, para iniciar a construção do bom combate. Retomar essas Santos que você traz para a gente, e tantas outras cidades do Brasil, que simplesmente mudou o perfil. A gente precisa retomar pensadores, reviver este Brasil possível, este processo civilizatório brasileiro. E aí eu acho que nós precisamos de novidades. E aí eu vou cair num outro lugar, a tal da renovação. Por quê? As gerações elas vão passando e a história vai sendo contada de forma falseada. Totalmente falseada. O golpe vira revolução contra o Totalmente. comunismo, não é isso? Contra o comunismo. Totalmente. Então, assim, nós precisamos também ter o foco na tal da renovação e de levar informação para as pessoas. Sim. Caso contrário, nós vamos repetir 2018 a todo momento. E quando chegarmos em posições de poder, digamos, no campo de eleições, será como foi com os governos ditos populares de Lula e Dilma, à mercê de serem ceifados quando for do interesse do sistema. Eu quero dizer o seguinte, nós precisamos, e eu acho que essa questão da verdade, memória e justiça é um gancho importantíssimo para isso, trazer para as novas gerações este conhecimento, junto com isso, o senso crítico, e não é doutrinar, é fazer as pessoas pensarem. Porque quando nós chegamos em 2018, veja, elegemos para presidente da República um ser que defende ditadura, torturador, tortura, que o Brasil dele era o país de 50 anos atrás, exatamente o país do AI-5, da censura, né? Então, alguma coisa está muito fora do lugar. Percebe isso? É aquela coisa do inseto escolhendo inseticida para representá-lo. Não, isso tem diretamente a ver com essa imagem que ficou da ditadura, né? Eu me lembro de um senhor, um comerciante no meu bairro, Bom Retiro, dizendo assim, lá na ditadura meu carro ficava aqui, tranquilo, ninguém assaltava, né? Então ficou essa imagem de que os militares é que iam trazer a paz, a ordem, etc. De certa forma, dialeticamente, eu brinco que é a dialética de bater a cabeça na parede, né? Tá aí se mostrando o que é, né? Com 1 ano de governo, nós temos aí um governo militar que nem todo mundo está contente, né? Tem essa coisa que nós estamos conversando de geração, e tem uma instituição. Quando a gente vê assim eu penso, né? Assim, uma maneira de ver, né? Quando nós elegemos, o país elegeu o Bolsonaro, houve uma derrota, não é? Um tipo de pensamento foi derrotado. Que está dentro desse pensamento que a gente vem afirmando, os valores da vida. Então, os valores da morte ganharam, os valores da vida. E ganharam mesmo. Famílias foram lá votar, adolescentes, pessoas idosas. Então, você vê que teve uma derrota das instituições. Por exemplo, uma delas é a universidade. A universidade brasileira, ela precisa, teve a expansão dela no governo da Dilma,
do Lula, é até chover no molhado falar isso. Mas do ponto de vista do pensamento transformador, né, de um pensamento de estratégico de emancipação, de independência do país, nós ainda estamos em 61 com o Darcy Ribeiro, o Anísio Teixeira, que foi a última vez que o país pensou educação nessa matriz. Com todo respeito à CNTE, ao Andes, aos reitores que fazem uma luta para não privatizar a universidade, como foi o caso em 98, o Fernando Henrique e o Paulo Renato realmente tentaram privatizar as universidades federais, agora com esse ministro, Weitraub, mas a universidade brasileira não deu conta, não deu conta, não deu conta, só a universidade não. Você vê o pensamento das outras instituições, dos deputados, dos nossos governantes. A grande maioria dos governantes, dos deputados, vereadores, senadores, legislam em causa própria. E não estão nem aí para o povo. Sabe? Não não tem um vínculo com aquilo que elegeu, com o chão da terra, sabe? Não tem um vínculo. Tá? E você vê também quando naquele momento, aí eu vou para uma outra instituição, que é o judiciário, não é? Quando você vê um juiz, o salário de um juiz, vamos lá, vamos chutar um número, 40 mil. 40 mil. Pô, com 40 mil reais por mês, é um dinheiro que dá para comprar uma casa, dá para ter paletó, não é? O cara estudou, né? Vamos dizer assim, fez por merecer lá o seu mérito, vamos dizer. Não gosto de ser falado a questão do mérito. Pô, mas aí ele chegar e pedir direito à moradia, direito à refeição, direito a paletó, direito não sei o quê, mesmo não precisando, ele pede. Então, isso está mostrando o quê? Que aquela instituição está falida, porque não é para ter isso. Então, você vê que essas coisas, esses coisas, como diz na chamada do programa, né? Essa pandemia tá nas relações sociais da nossa sociedade, né? A relação promíscua mesmo, que só podia eleger o Bolsonaro, né? Uma questão sadia não ia eleger o Bolsonaro, não ia. Assim, um pouco mais sadia não ia. Então, nós precisamos, e a questão, por exemplo, lá em Santos, tem um sindicato, que eu não vou dizer o nome, porque assim, é enorme, cheio de dinheiro, mas não faz nada. Assim, eu fiquei pensando, se eu tivesse o aparelho sindical nessa hora, eu ia começar a dar cesta básica para o povo, abrir, fazer um hospital de campanha, mas não faz nada. Então, eu fico perguntando, por que tem o aparelho e o dinheiro? Status tem quo, vários. né? Tem vários assim, Zé. Tem vários. Então, você vê que aí forma essa esquerda institucionalizada, né? Assim, acomodou. Então, é o fim de um ciclo. É o fim de um ciclo. Nós chegamos, o companheiro, nós chegamos num momento, assim, que o Lula conseguiu assim, eu gosto muito do Lula, gosto mesmo, mas ele conseguiu estar mais à esquerda do que à esquerda. Não é? Agora nós estamos falando dessa questão do que a esquerda está debatendo, né? Se assina, não assina, se está junto ou separado. Não quero entrar no mérito. Mas você vê, e o Lula está com 74 anos. Você vê que ele teve que sair, né? Ele teve que sair para poder dar conta, não é? De um lugar que não teve uma renovação. Infelizmente,
a gente participa da mesma geração, que é muito apegada ao status quo dos lugares, né? Tem dirigente sindical, dirigente deputado, vereador, prefeito, que vai, deputado, já há 20 anos. Lá em Santos, o movimento sindical, tem presidente que está desde 64, 74, 68. Então, é uma geração que não quer largar o osso. Assim, é o status quo, né? Então, como é que é? Como é que a esquerda rompe com isso? Como é que chega o É novo, né? possível. Como é que a gente chega e faz o novo? Aí entra a gente, nós como agente histórico, né? Perfeito. Que aí é promovendo esse debate que vocês fazem, vai lá todo dia, se propõe a trazer uma pessoa, fazer um debate, um aspecto, aí a pessoa abre o computador dela, escuta, aprende, interage, a gente em Santos Por vai, exemplo, Zé, vai aquecendo o debate e chega no momento de tomada de decisão. Não é domingo agora vai ter dar as passeatas. E aí, vamos ou não vamos? Aí fica, pô, vamos, mas tem a pandemia. Pô, e se o Bolsonaro mandar os soldados, como é que fica? Então, está chegando o momento que a gente vai ter que tomar uma decisão, não é? já passou, Diga, eu acho que até já passou. É... Não, mas só para te fazer uma outra lembrança para o Afonso também, qual percentual a gente pode colocar aqui hoje de representantes eleitos pelo povo que tem compromisso efetivo com a memória, verdade e justiça? Não precisa citar nome nem ah, com. Há um percentual aí. deve ser menos de 1%. Menos, menos, menos. Eu concordo. Ou seja, esse é um indicativo muito forte de tudo que nós estamos falando aqui. Do tamanho do problema, que é o que nós estamos falando aqui. Né? Por isso que é urgente novidade. É urgente nós, enquanto sujeitos históricos, realizarmos tentativas de mudança. Eu acho que o Afonso ia falar. Afonso? Não? Enfim, diga. Eu só ia comentar, assim, não tem muito a ver agora, mas porque na Índia parece que também houve esse processo, né? A Índia, você sabe, aquela sociedade de castas, mas que não existe mais a casta oficial, né? Só que, ao mesmo tempo, quando começou a ter essa, vamos dizer, o ProUni lá da Índia, houve também essa revolta. Então, agora, revolta das classes estabelecidas, digamos, né? Então, agora, o mod lá, ele usa, né? Só que aí o inimigo dele, aqui o Bolsonaro tenta, né, falar do indígena, tal, do vagabundo, tal. Lá são os muçulmanos, né? Mas é a mesma política de ódio também pelo WhatsApp, chegaram a linchar pessoas lá. Gente, seguinte, nós estamos chegando aqui no limite e talvez, não sei se a gente pode chegar a alguma conclusão, mas uma coisa me parece muito clara. O povo que não conhece seu passado, ele não tem como entender o presente e jamais terá como projetar o futuro. Daí a importância absoluta nas nossas vidas, no processo civilizatório brasileiro, de algo chamado história. E eu não falo em aprofundamento na história academicista, não. Eu falo num conhecimento mínimo que seja possível e viável para as pessoas perceberem ou terem noção de tempo e de espaço. Sem isso, nós continuaremos repetindo coisas ad eternum. Não sei o que vocês pensam. Eu acho que é isso. É minha vez de falar ou é o Afonso? Então, eu quero agradecer, né, essa oportunidade. O pessoal do comitê me mandou umas mensagens que pedindo para agradecer essa oportunidade, né, da gente estar aqui através da minha pessoa e que nós vamos retransmitir
essa live de hoje no nosso canal, que nós também temos um canal, na nossa página, Comitê Popular de Santos, por Memória, Verdade e Justiça. Nós estamos numa campanha de chegar a 1.000, nós estamos com 995. Aí, quando chegar a 1.000, nós vamos sortear um livro, nós estamos nessa campanha, estou divulgando essa campanha, e no dia 26 de junho, às 8 horas, nós vamos fazer uma transmissão com a companheira Amelinha, sobre, que é o 26 de junho, é o Dia Internacional do Combate à Tortura. Perfeito. Então, nós estamos nessa programação, e eu também quero dizer assim, que no Brasil, se pergunta muito assim, qual é a diferença do Brasil com os outros países do Cone Sul, digamos, né? Respondendo um pouco também a questão do Afonso. Por exemplo, que no Brasil, quase toda a luta de memória, verdade e justiça, elas vieram dos familiares, que começa lá com a família do Virgílio Gomes, em busca do corpo dele, e depois da família da Yara Xavier, e o pessoal quando volta do exílio, da Suzana Lisboa, da Amelinha. Então, são famílias em busca dos seus desaparecidos. E a esquerda brasileira, quando elas falam assim, que foram deixadas, as famílias foram deixadas de lado, até, digamos assim, e muito elas têm razão. A esquerda brasileira não incorporou como um marco civilizatório dessa questão da justiça. Não é? Ela não incorporou. E quando incorpora, é por causa de uma sentença condenatória. Nós temos que lembrar dessa sentença lá da Corte Interamericana, caso Gomes Lugin. O Estado brasileiro foi sentenciado. Então, temos essa marca. E eu vejo assim, que a sociedade brasileira, ela precisa incorporar esses valores de justiça de transição, que é o direito à memória, a verdade e a justiça. É muito importante, como um marco civilizatório. E tem mais uma outra questão, que a história, não é que a história precisa ser recontada, ela precisa ser escrita, porque a história que a gente aprende, ela não é de verdade, não é mesmo. Eu vou dar um exemplo. A gente aprende na escola que em 64 os governadores se reuniram para escolher o Castelo Branco, que ele era o general mais moderado, né, em relação ao Costa e Silva. Isso não é verdade. A gente vê pelos documentos que o Castelo Branco já vem indicado pelos Estados Unidos, que é o general Vernon Walters, né, o amigo dele, adido do governo, adido militar no Brasil, vai lá e os Estados Unidos escolhem a dedo quem vai ser o general. Sabia das mortes, e na captura do embaixador americano, falou, não, vocês não vão tocar. A gente era uma colônia mesmo, assim, dos Estados Unidos. E tem uma outra questão, que eu aprendi também há pouco tempo, que no final, que condiz com a nossa realidade e atualidade, principalmente das coisas que estão acontecendo em relação ao movimento negro e por que as coisas estão acontecendo, por que está acontecendo, quando foi do Império Britânico chegar para a corte brasileira, para o rei, lá, Pedro II, chegou o Senado do tráfico da escravidão brasileira, o Senado brasileiro ainda propôs um acordo da escravidão ir até 1930. Sabe assim, quando eu escutei, eu falei, nossa, que o Brasil foi o último país a deixar a escravidão. E por conveniência da Casa Grande. Sabe, assim, e isso a gente não aprende na escola, a gente não aprende.
E parece que parece que a escravidão já era proibida desde 1835, alguma coisa assim, e continuou Isso, aqui até 88, né? isso mesmo. A gente não aprende. E nós precisamos de uma revolução, né? Mas, Ah, assim, falou a palavra. Falou a palavra, Zé. É isso daí, a gente precisa retomar essa palavra, né? E estudá-la, o significado, e sim, toda a questão histórica dela, né? Gente, seguinte, ó, o, a gente precisa terminar. Tem mais uma mensagem aqui, deixa eu ver. César Novelli. A história é um campo de disputa, tal qual diversos outros campos. Revisionismos fazem parte desse processo de construção e reconstrução. O que estamos vendo é um negacionismo. Isso sim é um perigo. Concordo. É isso aí, César. Obrigado pela mensagem. Aliás, pelas mensagens. Ele lembrou aqui do Rebralume, Rede Brasileira de Lugares de Memória. Então, é super importante essa rede, mas eu acho que a gente precisa agitar mais ela, a gente precisa, enfim, colocar esse bloco mais na rua, né? Gente, precisamos terminar, e a gente aqui sempre termina lembrando do apoio do bastiãocafé.com, café especial, Bastião Café Especial. Quem quiser, vai na internet, digita lá, recebe em casa, bastiãocafé.com. E é o momento das indicações aqui de livros, de textos, enfim, filmes. Alguns já rolaram na conversa. Vocês têm alguma indicação aí, pessoal? fala aí, Afonso. Não sei se você já tem em mãos. Não, quando eu vi quando vocês estavam falando com aquela jornalista, A eu Laura? vi a Laura, isso, eu vi e falei, caramba, que livro que eu vou falar? Eu vou falar um que eu li, é muito importante, eu acho muito importante, que é a biografia do Carlos Marighella, né? Assim, é super. Porque não tem só a história dele, tem a história do povo brasileiro, da resistência, da cultura. O Mário Magalhães, ele traz muitos detalhes da cultura que os comunistas viviam, que o Marighella escutava, música, cinema, a cultura dele na Bahia, a cultura dele no centro de Candomblé, como é que é isso. É bem legal esse livro. E, claro, trata do tema da Revolução Brasileira. Né? Sim, total. E o filme pode ser esse aí que nós conversamos hoje, Dossiê Jango. É um Maravilhoso. filme, trata bem de... E está no YouTube, né? Esse Dossiê Jango está no YouTube. Maravilhoso, muito bom. Alguém aqui já vou entrar, alguém aqui falou, né, do Silvio Tendler, e eu me lembrei que tem o canal dele mesmo, né, no YouTube, que é o Caliban Cinema e Conteúdo, e ali tem muita coisa, desde agrotóxicos, ele faz uma série que é sobre os militares, sobre os advogados também na ditadura, tem o Dedo na Ferida. Ou não. Isso, exato. É muito legal o Dedo na Ferida também sobre economia. Tá muito legal o Caliban Cinema e Conteúdo. Aqui do Uruguai, eu conheci recentemente o Mário Handler. Se vocês procurarem no YouTube entrevista a Mário Handler, vocês vão conhecer esse diretor uruguaio que também fez assim um dos famosos documentários dele, Me Gustam los Estudiantes, que ele vai ver um encontro internacional que houve aqui em Montevidéu, e com chefes de governo, né, muito patrocinado pelos Estados Unidos, e aí os estudantes estavam fazendo uma manifestação e tal, é um documentário famoso. Entrevista a Mário Handler, da Casa das Américas, do site deles. E, para fechar com o Brasil, né, essa biografia fantástica, que é do João Goulart, da civilização brasileira, e do historiador Jorge Ferreira, justamente, né, que você estava falando, né, José, que é extremamente mal contada essa história, né? O Jango é sempre visto como fraco, não sei o quê, e aqui ele aponta muito bem, assim, que o Jango era muito bem visto, né, que tinha todo um apoio muito grande popular ao Jango. É uma biografia, assim, em termos de historiografia, que você diz, puxa, fantástico, que cobre toda uma época, né? Muito obrigado. Muito bom.
Eu me lembrei agora de um filme muito bom, acho que é talvez um dos melhores filmes, não é documentário, eu adoro documentário, assim, mas filme também, evidentemente. Mas é um filme que conta o período da ditadura, e para mim é um dos melhores. Cabra Cega. Ah, Cabra Cabra Cega, é. Cega. Porque ele foca na questão de uma pessoa, de um grupo resistente à ditadura, um grupo armado, e é ferido. E o filme se passa todo dentro desse processo de recuperação dele. É muito interessante, cara. Porque geralmente, filmes que trazem esse período e também contam a história de grupos armados que resistiram, caem numa coisa que realmente acontecia, que era ações de rua, né? Tiros, sequestros e tal. E o Cabra Cega, gente, eu achei sensacional por essa outra visão de alguém contrário à ditadura, ferido, e aí e o filme se passa inteiro durante a recuperação dele. É muito interessante, vale a pena. Queria E, falar e a trilha sonora também é maravilhosa. antes de Ah, concluir, queria peraí, que falar, tem aqui sim, uma do Comitê a pessoa do Popular, comitê, o dia que a durou 21 Yara, também. O dia que durou 21 anos. É ah, maravilhoso. Diga lá, Zé Luiz. então, eu quero dizer assim, que a minha profissão, eu sou acupunturista e fitoterapeuta, que o meu aprendizado, ele se deu em contato com o movimento social de direito, a memória, a verdade e justiça, com os familiares, com os familiares de presos, desaparecidos, com os próprios companheiros combatentes. Então, que é um conhecimento de construção coletiva, Então, que a sociedade, a gente precisa incorporar ela na sociedade. Assim, perfeito. e a gente vê, eu penso assim, se eu aprendi, é claro que tem o esforço de cada um, de ir lá, de querer ir participar, mas também a gente pode cativar o outro para vir participar. É um processo dialético, né? Sim. E antes de acabar, de começar essa pandemia, com um amigo professor que faz parte do comitê, a gente estava propondo, eu acho que para estudar a Revolução Brasileira, nós tocamos nesse assunto da Revolução Brasileira, do pensamento, Celso Furtado, sabe, assim, para a gente poder começar a entender, sabe, qual é o caminho, Uhum. sabe, assim, é um fio de Ariadne. E não só, É isso. e até a questão de nação, né? Porque parece que E, simplesmente agora os filhos da elite não vão mais estudar nem na USP mais, vão estudar não, em não. Miami, né? Então, Eu E espero que eu, eu tenha contribuído. Eu espero que eu tenha e eu- contribuído hoje, sabe? com No certeza, debate. nossa, muito. não, E foi excelente. desse período que você colocou, os cadernos do povo brasileiro, né? Que é uma Sim. seleção maravilhosa de pensadores e tem disponível na internet, gente. Tem disponível na internet. A gente já pensou, já falou aqui, a gente precisa distribuir esses cadernos para as pessoas, em cursos, enfim. Mas as coisas vão acontecendo devagarinho nesse canal que está Vou, começando agora, devagarinho, eu vou fazer uma devagarinho. proposta para você, então, Rodrigo. Depois que a gente poder se reunir, a gente se viu numa sexta-feira, junto com a Melinha, né? Lá na USP, na Maria Antônia. Imagina, a gente se viu Isso. na sexta, e aí na segunda-feira começou a pandemia, não foi assim? Foi A isso pandemia mesmo. teve. Foi. Eu ainda conheci uma amiga sua, a Luísa, né? Luísa Cantal. Luzia, Luzia, que era isso. da Comissão de Direitos Humanos da OAB também. Isso. Que Então, é a era irmã... uma homenagem ao Martinelli? Não, era a questão da Comissão Estadual da Verdade, o Rubens Paiva. Tava a Vera, tava lá, o Adriano, o Del Isso, Roio, nós fizemos um isso mesmo, debate. Então, eu isso estou mesmo. propondo fazer uma proposta assim, depois é, na oportunidade que a gente tiver de se reunir, a gente puder se reunir,
da gente pensar numa reunião que reúne a turma de Santos com São Paulo, com o pessoal de Campinas, fazer uma reunião, assim, que a gente comece a pensar um futuro mais unido, assim, mais orgânico, né? Cada um na sua independência, mais orgânico, né? É urgente, urgentíssimo isso. Eu concordo plenamente. Pode contar comigo, pode contar com esse canal. Eu sei que as pessoas aqui também têm todo o compromisso com essa luta. Esse canal, agradeço mais uma vez a tua presença e participar da construção desse canal novo. Devagarinho Sim. A gente está crescendo e é importante ter pessoas como você, com a clareza histórica, compromisso histórico pela luta da verdade, memória e justiça. Obrigado pela generosidade. Imagina, não. Nós aprendemos muito aqui, todos nós. Assim, aprendemos muito, sim, muito mesmo. Você trouxe questões pontuais que, infelizmente, muita gente, e é interessante, né? Passou a conhecer. Tomara, né? O pessoal que nos assiste, que vai nos assistir, vai passar a se ligar, né? Ah, outra coisa, eu tenho uma outra dica, que é esse livro aqui, Memórias Resistentes, Memórias Residentes. É muito bom. Muito bom, dos 50 anos do golpe. É um livro, Lugares de Memória da Ditadura Civil Militar no município de São Paulo, de 2017. Isso aqui ainda foi a administração Haddad. É um livro onde ele mapeia toda a cidade. E continuamos na luta da Tutóia lá, você bem sabe, né, Zé? A gente foi fazer um lugar de memória naquela delegacia ali, porque o Comitê Paulista continua todo ano, 1º de abril, ato lá na Tutóia para lembrar a sociedade sobre essa necessidade. E nós vamos conseguir. Olha só, deixa eu ver aqui. Tem mais uma lembrança aqui, só antes de fechar. Espera aí. Ué, não tá indo. Por que não tá indo? 5 anos de comissão. O César tá lembrando. Tem aqui o agradecimento. Obrigado pelo espaço. A gente que agradece. Esse espaço aqui é coletivo, colaborativo. Estamos juntos. Tá. Esse livro está disponível na internet. Eu não sei se é o... aí. Enfim, não sei qual exatamente ele se refere, mas enfim. Memória Resistente. É esse, tá. Então é isso mesmo. Beleza. Então, pessoal, é isso. Eu agradeço mais uma vez. Afonso, grande parceiro. Zé Luiz, grande parceiro. Seguimos aqui construindo esse canal sobre direitos humanos. Precisamos de direitos humanos. Precisamos de revolução. Revolução e renovação. E voltamos na segunda-feira com a professora, companheira nossa, Angélica Lovato, falando sobre a Revolução Brasileira, que é o grupo ao qual ela pertence, né? Retornamos. Resistir sempre, desistir jamais. Obrigado mais uma vez. Boa noite, obrigado. Venceremos. Boa noite.